Questões da FCC de legislação tributária não é brincadeira, é uma das únicas bancas que cobram, né, questões práticas em legislação. Veja comigo aqui essa questão de ITCD. A senhora X, né, a senhora X, casada com W pelo regime de comunhão universal de bens, era domiciliada na cidade do Fanha, em Goiás, onde veio a falecer, tá? Sem deixar testamento. Senhora X e o viúvo Meeiro tiveram 3 filhos, A, B e C, todos herdeiros, sendo que A é domiciliado na cidade de São Paulo, B é domiciliado na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, C é domiciliado na cidade de Joinville, Santa Catarina. Nenhum dos cônjuges era proprietário de bens particulares, ou seja, os bens eram comuns. Os bens comuns de propriedade, todos sujeitos à incidência do ITCD, perfaziam um montante de R$ 1.800.000 na data do óbito. Considerando que as despesas de funeral não foram arcadas nem pelo meeiro nem pelos herdeiros e que a falecida não deixou dívidas e ainda que não havia bens a colacionar a esse patrimônio, procedeu-se a partilha dos bens da seguinte maneira: W, né, que é o marido viúvo, né, recebeu 950 mil, A recebeu 190 mil, B 360 e C 300 mil. Com base na legislação goiana, responda às alternativas, né? Veja que é uma questão extremamente complexa, né? Complexa não, extremamente completa de ITCD. E nessas questões, nós temos que partir da premissa do que seria justo nessa divisão, dividindo em partes iguais, primeiramente, tá? Para a gente saber quais os fatos geradores e depois o que realmente cada um recebeu por ocasião dessa partilha. E aí nós vamos saber exatamente quem é o contribuinte, quanto cada um deve de ITCD para o estado de Goiás. Perfeito? Então lá. Nós temos, né? Nós temos aqui a senhora X, que é a viúva, e temos o senhor W, né, que é o viúvo meeiro. A senhora X faleceu, tá? A senhora X falecendo, ela deixou 3 filhos, né? Ela deixou o filho A, ela deixou o filho B e ela deixou o filho C. Perfeito? O patrimônio ali a ser transmitido é de R$ 1.800.000, tá? Veja que ela deixou um viúvo e esse viúvo ele é meeiro, tá? Sob a meação, eu não tenho incidência de ITCD, porque não há transmissão de patrimônio, tá? A meação, ela é bem do cônjuge que sobreviveu. Não há incidência de ITCD na ameaça. Perfeito? Então, olha só. Então, desse patrimônio aí de 1.800.000, o senhor W, ele vai ficar com 900 mil, tá? Ele vai ficar com 900 mil de meação. Perfeito? Ou seja, sobrando aqui, né? 900 mil para divisão entre os 3 filhos. Dado importante dessa questão é onde reside cada um desses herdeiros. Vamos ver? Olha só. O herdeiro A é Santa Catarina. O A é Santa Catarina, né? Não, desculpa. O A, que é esse aqui, é domiciliado na cidade de Pirassununga. Então, o A, São Paulo, B, Bahia e C, Santa Catarina, tá? São Paulo, Bahia, Santa Catarina. Então, vamos colocar aqui que essa informação é relevante, ó. São Paulo, Bahia e Santa Catarina. O justo, né? O ideal seria essa divisão aqui em 3 partes iguais, né? Então, A receberia 300, B 300 e C
300, perfazendo esses 900 mil aqui, tá? Então veja que nós temos um fato gerador na transmissão causa-mortes para A de 300, para B de 300 e para C de 300. Porque ele não mencionou se algum dos herdeiros fez uma renúncia para o monte, né? Renunciou à sua herança para o monte, que seria, né, uma renúncia que não incide o ITCD, quando o herdeiro renuncia ao monte sem condição, tá? Mas na realidade, quanto que cada um recebeu nessa transmissão? Vamos ver? Olha só. W recebeu 950 mil. Então veja que além dos 900 da meação, ele recebeu 50 mil aqui a mais, tá? Já vamos ver de onde. Guarde essa informação. Desculpa. E A recebeu 190 mil. Então, A, em vez de receber 300, A efetivamente recebeu 190 mil. E B? B recebeu 360 mil. Então, veja que B recebeu, né, mais 60, recebeu 360 mil. E C recebeu 300 mil, que era o valor previsto mesmo, né? C recebeu 300 mil, tá? Maravilha. Perceba que quem recebeu mais, que foi B e W, né? B recebeu 60 mil a mais e W recebeu 50 mil a mais, que é exatamente esses 110 mil que A deveria receber, né? Na verdade, A recebeu esses 300 mil, só que A, após receber essa herança de 300 mil, ele faz uma doação, tá? Ele faz uma doação de 50 para W, que é o pai, e faz uma doação de 60 para o irmão ali B, tá? Que reside na Bahia. Perfeito? Ponto importante. Veja que a questão fala que a senhora X é domiciliada em Goiás, em Fanha, né? E após a mudança do ITCD por ocasião da reforma tributária, o ITCD sobre bens móveis, né, causa mortes, bens móveis é devido onde era domiciliado o de cujos. Né? Veja então, ele não fala de imóvel e de imóvel aqui, mas você tem que saber que esse ITCD, na transmissão causa mortes, é devido ao estado de Goiás, que é o estado de domicílio do de cujos, a pessoa que faleceu. Antes da reforma, o ITCD causa mortes para bens móveis era devido onde era processado o inventário ou arrolamento. Perfeito? Então perceba. Então eu tenho três fatos geradores aqui, ó. Eu tenho esse fato gerador causa morte 1 sobre 300 mil devido ao estado de Goiás. Eu tenho esse fato gerador 2, 300 mil devido ao estado de Goiás. E esse fato gerador 3 de 300 mil também devido ao estado de Goiás. Agora perceba, o filho A, ele faz doações, tá? O filho A, ele faz doações. Ele faz uma doação de 50 mil para W e faz uma doação de 60 mil para o seu irmão B. Aqui que está a grande coisa dessa questão. Na doação, o estado competente para cobrar é aquele de domicílio do doador. Veja que A é domiciliado em São Paulo. Olha só, A é domiciliado em São Paulo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ITCD devido na doação de A para W e de A para B não cabe ao estado de Goiás, cabe ao estado de São Paulo. Perfeito? Agora vamos analisar aqui as alternativas, né? Vamos lá. Alternativa A. A incidência
de ITCD apenas sobre parte do valor recebido por W correspondente a 900 mil? Não, pelo contrário. Sobre esse valor que W recebeu de 900 mil, eu não tenho incidência. Por quê? Porque ele é meeiro e o meeiro, né, não incide TCD sobre a meação, porque o patrimônio já é dele. Perfeito? Então, incidiria aqui, né, sobre os 50 mil que ele recebeu a mais. Esse eu tenho incidência, porque foi uma doação de A para W. Ok? Tranquilo? Letra B. O B, né, que é um dos filhos, não é devedor de TCD ao Estado de Goiás, em razão do excesso de quinhão por ele recebido. Perfeito. Esse é o gabarito. Veja que esse 60, né? Esse 60 que ele recebe a mais, que foi da doação de A para B, o estado competente para cobrar é o estado de São Paulo. Ele é devedor do estado de São Paulo em relação a esse excesso de quinhão que é uma doação, tá? Então, gabarito, letra B. Letra C. B e C são contribuintes em relação ao excesso de quinhão. Já vimos que não, né? B não é contribuinte ao estado de Goiás e C nem teve excesso, né? C era para ter recebido 300, recebeu 300. Não tem excesso, né, na transmissão para C. Perfeito? Letra D. Cabe ao estado de Goiás o ITCD devido por A em relação ao excesso de quinhão recebido por C. Já vimos que não, né? Essa doação ao ITO cabe ao estado de Goiás o ITCD devido por A em relação ao excesso, não. Em relação ao excesso que C nem recebeu excesso, né? Então a questão já viaja por aqui. C não recebeu. Se ele estivesse falando de B, não cabe ao estado de Goiás, cabe ao estado de São Paulo, que é onde o doador estava domiciliado, tá? E letra E. Cabe ao estado de São Paulo o ITCD devido por A, pois esse herdeiro estava lá domiciliado. Não, não. O que A recebe por herança, que são os 300 mil, é devido ao estado de Goiás, porque o de cujos era domiciliado no estado de Goiás, tá? Agora, o que A doa para W, que é o pai, e doa para B, que é o irmão, é devido ao estado de São Paulo. E o contribuinte é o donatário, né, que no caso é W e B, só que contribuinte no estado de São Paulo. Perfeito? Perfeito, pessoal? Questão muito boa aí da FCC, né? Sendo a FCC a nossa banca para Cefaz Goiás, a gente vai resolver todas as questões práticas adaptadas para a legislação do estado de Goiás, para você chegar tranquilo em sua prova.